Olá, boa noite. Estou eu aqui, mais uma live, quinta-feira, né? E nós do Integrando aqui na nossa missão de sempre para fazer live para vocês, para trazer convidado para vocês, para estar disponível, né, no que precisar. Então, para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline, sou professora de Educação Física. Eu sou branca, eu tenho cabelo castanho, estou de fone de ouvido, estou de blusa laranja. Atrás de mim eu tenho uma parede com bolinhas. Eu só vou escrever aqui o que vai ser a live, que vai ser hipismo. Senão, ou eu falo ou eu escrevo. Não é isso? Difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Estamos aqui mais uma quinta para mostrar mais uma possibilidade esportiva para você que não conhece, para você que quer experimentar, ou para você que é só um curioso mesmo e quer saber o que acontece, como é que funciona, porque não é uma modalidade muito divulgada. Então, estamos aí, eu vou conversar com o Rodolfo. O Rodolfo entrou, eu já chamo ele para conversar um pouquinho comigo. Se você ainda não viu as outras lives que a gente tem feito, tá tudo no perfil do Integrando. E é só ir lá, buscar, tem bastante conteúdo também, não tem só as lives. Então a gente disponibiliza bastante coisa por aqui. Então vai lá, segue a gente, manda para quem precisa. E, e é isso aí, né? Vamos dar informação para aqueles que é necessário. Eu tô chamando o Rodolfo aqui, vamos ver se ele consegue entrar comigo. E aí a gente começa este bate-papo. Oi, Rodolfo. Oi, tudo bom? Tudo e você? Tudo certo. Então, tá bom. Me ouve bem? Então, eu tô ouvindo bem, você também? Também. Pra mim tá dando um pouco de eco no meu áudio, mas eu acho que é do. Deve ser. Talvez seu celular esteja um pouco alto e daí retorna um pouco pra mim o que eu tô falando, mas tá tranquilo. Tá bom. Obrigada de você ter topado estar aqui com a gente. Pra gente aqui do Integrando é um prazer mostrar a possibilidade do hipismo, porque provavelmente não é uma modalidade que muitas pessoas conhecem, né? Então é um pouco mais difícil. Não foi tão simples achar um atleta para conversar comigo, né? E eu fiquei super feliz quando você me respondeu. A gente fala que a gente tem sorte que a gente vai mandando mensagens para pessoas e as pessoas, graças a Deus, têm a boa vontade e topam de estar aqui com a gente mesmo sem conhecer a gente. Então, eu só tenho a agradecer a sua participação e a sua disponibilidade de estar aqui comigo. Imagina, o prazer é meu. Se a gente pode ajudar, eu acho que a ideia faz parte também do esportista de alto nível poder divulgar e ajudar vocês, né? Com certeza. Eu falo que tem alguns esportes paralímpicos que eu já testei, né? Por eu ser professora de educação física e estar na reabilitação por um tempo. Então eu testo algumas coisas antes de mandar os pacientes fazerem, praticarem. O Aham. hipismo não é uma delas, né? Apesar de eu adorar, né, essa parte, sempre gostei muito de cavalgar, de montaria, mas nunca testei. Quem sabe aí uma oportunidade em breve. Lógico, tem que testar, né? Acho que todo esporte é bom, ainda mais essa coisa de para você se reabilitar e voltar. Acho que todo esporte é válido, né? Com certeza. Se apresenta pra gente um pouquinho, eu também não te conheço, conta um pouquinho quem é você. Bom, meu nome é Rodolfo Scala, eu tenho 36 anos agora, moro na Europa, já vão fazer uns 10 anos, né? E eu faço parte da equipe paralímpica do Brasil, que estou indo para Tóquio, em agosto, né, desse ano, e pratico hipismo, né? Pratico hipismo desde criança, desde sempre. Minha família sempre foi sócia da Hípica Santo Amaro. A gente sempre teve cavalo em São Paulo, né? E eu sempre Uhum. participei dos concursos. E em 2015
eu tive uma meningite bacteriana, né? E como consequência dessa meningite, por causa do meningococo e tudo isso, eu tive que amputar minhas duas pernas e parte das minhas mãos, né? Uhum. E aí foi aí que eu virei cavaleiro paralímpico. Eu faço provas do válido também, né? Do adestramento clássico. Compito também no adestramento clássico, mas faço os dois, nas duas categorias, o para e o válido. Você começou a montaria com quantos anos, Rodolfo? Eu comecei hipismo com, acho que eu tinha uns 6 por aí. Né? Minha mãe sempre deu aula, foi ela que sempre me treinou. E ela queria, ela já era juiz, ela montava, fazia provas e tudo. E ela queria que eu montasse, né? Uhum. No começo parece que eu não queria muito, mas depois você acaba pegando, né? Você vai fazendo, a gente começou com pônei e tal, devagarinho. E aí começa a dar certo e a gente Sim. pega o gosto, né, de competir e acaba ficando nisso. É verdade. É, a maior parte das competições é isso, né? Você começa como um atleta amador, vai pegando gosto por competição, pela adrenalina da competição e vai ficando. Exatamente. Que legal. Legal você trazer que você faz parte das duas equipes, né? Que você pode fazer a competição paralímpica e a olímpica. É legal isso, porque isso traz uma inclusão muito grande para os atletas, né? Porque nem todas as modalidades os atletas conseguem fazer essa transição da Olimpíada para a Paralimpíada, né? Hoje em dia, para o hipismo tem um regulamento bem específico para isso. Eu posso competir no adestramento clássico com as ajudas que eu tenho para o Paralímpico, né? Porque Uhum. eu preciso do meu estribo com ímã para as minhas próteses, da minha rédea com alça para poder montar, enfim. E eu sou autorizado a montar no adestramento clássico com as minhas ajudas, com o mesmo regulamento que usa para o Paralímpico. Para ter uma igualdade, assim, para eu poder para não ficar tanto em desvantagem, né? Porque a opção depois é minha. Eu querer competir, eles não tem diferença, por exemplo, quando eles me olham competindo, eles não me julgam diferente porque eu tenho uma deficiência. Assim, é bem Uhum. igual, mas é porque a opção é minha. Mas eu tenho a opção de montar com as minhas ajudas. E eu sei que não é todo esporte que tem isso, né? Tem muitos Sim. esportes que nem pode, você nem pode participar, ah, porque por ser paralímpico, às vezes, por exemplo, eu sei que, por exemplo, no atletismo teve uma época que pôde, mas eu acho que não tenho certeza, mas eu acho que hoje em dia não pode mais. Eu É, também acho que não pode é, mais. tem várias nuances assim no regulamento de que aí depende de cada esporte. O nosso esporte tem essa vantagem que acaba sendo ah, é muito pela sua capacidade ah, de poder controlar o cavalo, vamos dizer assim, né? Uhum. Né? Eu acho que esse que é a vantagem nossa, de você poder usar da sua capacidade de adaptação para o esporte. Então, por isso que eles autorizam a gente participar dos dois. Legal. É, as adaptações que você falou que você tem, quais são? Eu tenho uns estribos magnéticos, né? Porque na realidade na sola da minha bota tem uns ferros assim, uns ferrinhos. Ok. E o estribo é magnético, porque eu, como minha pé de prótese, né, eu não Uhum. sinto, eu não consigo, por exemplo, tirar, se o estribo cai, eu não consigo pôr ele facilmente sozinho de novo, porque eu não tenho tornozelo, né, então é difícil de eu mexer. Sim. Então, tudo isso é uma adaptação mais fácil para isso. Minhas rédeas, eu tenho umas rédeas que são como uma alça que eu coloco a minha mão dentro e aí eu seguro com o punho, né? Tá. E aí eu acabo sempre me adaptando com isso e eu posso montar com um chicote na mão. Por eu não ter perna,
eu posso montar com chicote, que normalmente no Uhum. adestramento clássico você não pode, né? Tá. Mas aí depende de cada deficiência, né? Tem muitas coisas assim diferentes que podem ser feitas ou não, dependendo da deficiência, depende de cada cavaleiro e depende bem do que é autorizado pela FEI e o que não é autorizado, a Federação Castrina Internacional, né? Tem gente que, por exemplo, fala, não, eu vou. Tem coisas que realmente não são autorizadas, tudo que é amarrar e fixo, e tudo isso não é autorizado, né? Uhum. Então, tem coisas que estão no regulamento, que são, tipo, autorizadas já por conta, vamos dizer assim, e tem coisas, qualquer adaptação que você faça diferente, você tem que mandar uma carta, tem que pedir uma autorização, eles têm que olhar as fotos, olhar ao vivo para autorizar para você poder competir com essas ajudas. Uhum. E esse trâmite de mandar a carta, mandar as fotos, isso demora muito para acontecer, Rodolfo? É, Não, é o depende. Eu, comitê, por é o exemplo, comitê que faz essa aprovação? a gente, como cavaleiro, por exemplo, eu tive que fazer só porque por causa do meu chicote, eu tenho uma alcinha no meu chicote, só para não, como rédea, chicote, tudo, para não perder, para mim é mais fácil ter só uma alcinha, assim, é uma coisa bem ridícula, mas como não estava no regulamento, eu tive que pedir essa autorização. Então, na realidade, você manda uma carta pela sua federação nacional, né? Então, para a gente, pela Uhum. Confederação Brasileira de Pismo, eles mandam uma carta para a FEI, eh, falando, ó, nós precisamos de uma ajuda eh, compensatória, né? Compensating aids extra, Uhum. né? Então eles têm um formulário que é fornecido pela FEI, um formulário oficial, e eles escrevem qual é a ajuda, o que é essa ajuda extra, e aí eles acabam pedindo, você anexa as fotos, e na primeiro concurso, o próximo concurso internacional que você tem sempre, nos nossos concursos, tem sempre classificadores, né, que a gente chama, que normalmente são fisioterapeutas e gente que trabalha com a saúde, que Uhum. vem e eles, junto com o steward, stewards são os que cuidam dessa parte toda de material e tudo isso, e eles vêm, eles analisam se realmente é uma coisa autorizada, se está nas medidas, se é seguro, principalmente, é a coisa mais importante, e aí eles autorizam. E aí, a partir daí, no meu, para mim, por exemplo, no meu registro da FEI, da Federação Internacional, no meu nome vem lá escrito, o Rodolfo ele pode montar com as rédeas de alça e o chicote dele tem uma alcinha, não sei o quê. Entendeu? Uhum. Então, aí depende de cada cavaleiro. Cada cavaleiro tem o seu perfil, que a gente chama. E nesse perfil vem escrito o que pode e o que não pode. Tá, legal. A modalidade paralímpica é diferente da modalidade olímpica, né? A paralímpica tem uma classe só, não é isso? De competição? É, Tem só o adestramento. na realidade, o Paralímpico só tem o adestramento, que é dividido em 5 graus, Aham. né? Dentro do Paralímpico, você tem, por exemplo, do grau 1 até o grau 5. O grau 1 são as pessoas que têm mais deficiência, que são deficiências mais importantes, e o grau Uhum. 5 é o que tem menos deficiência, né? Que E classe aí que você tá, Rodolfo? eu sou grau 4, Tá. né? E aí, né, e junto e disso tudo, as provas por equipe é uma equipe formada por cavaleiros entre todos os graus, né? Não Uhum. é só de cada grau uma prova por equipe, é entre todos os graus. E depois você tem a prova individual, é por grau, aí é separado por grau. A única hora que eles juntam todos é no ranking internacional, por uma questão de classificação e tudo, o, você tem o ranking do seu grau, né? Por exemplo, eu tenho o meu ranking Tá. internacional do meu grau, mas você tem também o ranking de todos os graus juntos, que eles somam todos os pontos. Mas é a única vez que fica junto mesmo, na prova por equipe e nesse ranking.
Por exemplo, nas Paralimpíadas, eu concorro, é que nós não vamos com equipe, mas se eu fosse com Tá. equipe, tinha a medalha por equipe e 2 medalhas individuais, né? Uhum. As provas são divididas por gênero ou é tudo junto? Não, é tudo junto. É tudo junto. A gente, é igual no clássico, né? No hipismo clássico, os olímpicos são o adestramento, o salto e o concurso completo de equitação. E não tem gênero, é tudo junto, né? E o par é igual. Você acha que isso traz uma igualdade ou você acha que isso traz uma desvantagem entre os gêneros? Não, não tem desvantagem, porque na Não? realidade o hipismo você não depende de força física, né? Lógico que você tem que Sim. ter treino, você tem que ter ah, treino cardíaco, enfim, tudo isso é um esporte que você tem, mas você não entra para você controlar bem o cavalo e você apresentar bem o que cada um tem que fazer, não depende de força física, não vai dar uma diferença muito grande a força física que você tem. É lógico que depende do cavalo, é óbvio que dá, mas aí cada um tem a Uhum. opção, ninguém vai montar. Os cavaleiros não montam todos os mesmos cavalos, né? Então o Sim. cavalo também é um indivíduo. Então você faz, na realidade, você faz equipe, é uma equipe, né? Você tem o seu cavalo, que também é adaptado para você, isso tanto no Olímpico como no Paralímpico. Você procura, é lógico, a melhor qualidade possível, né? Você não vai. É a mesma coisa, você não vai querer que um cara que corre os 100 metros, ele não vai correr a maratona, Não, né? não Ele não é, consegue. e pro hipismo é a mesma coisa. Um cavalo que faz o salto, ele nunca vai ser um cavalo de grande prêmio de salto, ele nunca vai ser um cavalo de grande prêmio de adestramento. É Uhum. mais ou menos a mesma ideia. Então a gente procura sempre ter o melhor cavalo para o que a gente vai fazer. Então acaba não tendo essa coisa de ter essa diferença de força entre homem e mulher e tudo isso, porque é muita técnica na realidade. Você Uhum. tem uma parte grande, é lógico que você tem que ter, igual a Suzy falou, você tem que ter talento, óbvio, mas você chega nesse alto nível, é muito trabalho, é muita técnica também, né? Sim, sem dúvida. O cavalo é da equipe ou o cavalo é seu? Cavalo é meu. Cada O cavalo, cavalo é os seu. meus não são meus, eu tenho Sim. proprietários que me cedem os cavalos. Os cavalos que eu tenho hoje em dia não são de minha propriedade, Uhum. mas não é da equipe, o cavalo é do cavaleiro, né? Entendi. Para quem pensa em começar no hipismo, Rodolfo, como é que começa na modalidade? Você precisa ir para algum lugar X? Você precisa ter alguém que te ceda o cavalo? Como é que funciona? O ideal mesmo para quem nunca fez e não é do cavalo, isso, realmente para quem está no Brasil, é começar numa escolinha, né? Uhum, Numa escola de equitação. Então, por exemplo, no Ípica Santo Amaro tem a escola de equitação que há anos que existe, que aí você é orientado, eles vão te falar, ok, a gente, eles vão te dar a base, tudo isso, porque eles vão ter cavalos que não são que são da escola e que certo. você vai usar. É lógico que o ideal depois, se você realmente leva a sério isso, é você ter o seu próprio cavalo, vai ser adaptado, ele só vai ser seu, né? Eu acho que é uma coisa fica mais sério, né? E você tem melhor resultado, é óbvio. Você não vai querer Uhum, virar um cavaleiro de alto nível ou querer montar ah, em competição bem e tudo, se você ficar com o cavalo sendo usado pela escola durante muito, muito tempo, né? Eu acho que você tem que, quando você, em qualquer esporte, chega uma hora que você tem que, se você quer realmente levar a sim, você precisa sério, de você tem material que. seu. Exatamente. E no hipismo não é diferente, né? O cavalo é um material de uso, né? E ainda é um ser vivo, né? Exato. Tem toda essa história que muda muito, né? Eu acho que o cavalo não é igual uma raquete de tênis que você põe ele lá no canto e você pega em seguida. Na hora que você
tem o seu cavalo, que você tem isso, não é fácil. Você tem que cuidar todo dia. É um esportista também, né? Ele também é um atleta, Sim. faz parte da equipe. Não é só uma coisa de uso, né? Não. E querendo ou não, você precisa do vínculo com o animal, né? Porque senão nada acontece. Não, você tem que ter essa ligação. É a mesma coisa quando você vai. ah, Você faz um outro esporte que é em equipe, muito raramente você vai conseguir fazer um esporte que é de dupla, por exemplo. Você não vai fazer uma dupla com alguém que você acabou de conhecer e você vai lá e você vai competir e de cara vai dar certo. Você não vai conseguir, porque você não sabe as reações que a pessoa vai ter, você não tem o treino, enfim. E com a gente é exatamente a mesma coisa. Mais treino Uhum. você tem com o mesmo conjunto, né? Cavalo, cavaleiro, melhor o resultado vai ser, com certeza. Quanto tempo vocês conseguem ficar com o mesmo cavalo? Depende, né? Lógico que eu, como cavaleiro profissional a vida inteira, e Uhum. é uma coisa que custa caro, enfim. Eu Sim. tive cavalo próprio já, mas que meus pais me deram, mas é um esforço, né? É difícil você ter o seu cavalo próprio. Ah, Você depende muito de proprietários te fornecerem o cavalo. Então, ah, depende muito também da saúde do cavalo e tudo isso. Mas um cavalo, a gente fala que você começa a montar quando ele tem 3, 4 anos, mas você vai aposentar ele, vai quando ele tem uns 18, 19, depende muito da saúde. Mas ele vai estar em idade para ser um esportista de alto nível, de competição alto nível, né? Quando ele vai ter uns 8, 9 anos, 10, né? Então, em alto nível, ele consegue se manter mais ou menos uns 10 anos. É 8 mais, eu diria. Porque quando eles já chegam com 18, 19, já começa, é uma idade já mais avançada, só se ele tem uma super saúde e realmente ele aguenta bem. Acontece, mas é mais Uhum. raro. Eu diria normalmente que, ok, os cavalos que estão realmente em alto nível, ali os melhores, você começa a fazer prova de alto nível com eles quando eles têm uns 9, 10 e se acaba aposentando o cavalo que a gente fala do alto nível, pelo menos, quando ele tem lá seus 18, 19, por aí, né? Então, no fundo, você consegue fazer 2 ciclos paralímpicos, mais ou menos, com o mesmo É, cavalo. exatamente. Né? É. Tem cavalos que conseguem fazer, acontece, que conseguem fazer 3 Olimpíadas. Isso também depende muito da sorte e do timing, né? Dessa coisa de você ter o cavalo com a boa idade na hora certa. Mas tem cavalos que são muito bons, que conseguem fazer a primeira Olimpíada quando eles têm 9, e aí a segunda eles têm 14, ah, fazendo a última Olimpíada quando eles têm 18, né? Uhum. Então acaba fazendo até 3 Olimpíadas, mas é mais raro, é bem raro. É, a Suzy falou que aí na Europa é tudo isso. Acho que aqui no Brasil é um pouco diferente. Acho que aqui no Brasil a saúde dos cavalos não é tão boa. É que é mais o sistema, né? E aqui os cavalos, a maioria deles são criados para. Eita, pra mim caiu. Pra mim cortou um pouco o que você falou. Agora você voltou. Voltei? Voltou. Eu não tô te vendo direito mais, mas se você tá me escutando e me vendo. Aqui voltou. Tô te escutando e tô te vendo. Então, o que acontece muito é que aqui na Europa os cavalos são criados para isso e desde cedo eles já são ah, treinados para o que realmente vai fazer. No Brasil, como tem pouca matéria-prima, vamos dizer assim, a gente acaba se adaptando. Então, você acaba usando um cavalo que era de salto para fazer adestramento, ou um potro, eles, antes de mais nada, eles vão querer saltar, ou não tem criação para o salto, né? Para o adestramento, desculpa. Agora tem alguns criadores que fazem cavalos de esporte para o adestramento, mas são raros.
E no Brasil tem muito cavalo, criação de lusitano, que acabou sendo cavalos que foram criados e que são mais usados no adestramento. Mas é bem da cultura mesmo do país e ter a oportunidade de ter mais matéria-prima, né? Aqui tem muito cavalo, então os que não são tão bons, logo eles são postos de lado. Então você acaba tendo a oportunidade de ter cavalos melhores para o futuro, né? Você tem mais opção, na realidade. Você não tem que insistir num cavalo mais ou menos, porque você só tem ele, né? Então, aqui, um cavalo mais ou menos, você logo vê que você vai mais perder tempo e perder dinheiro, então você acaba logo, é, ele acaba tendo outro fim, né? Ele não vai ser um cavalo de alto nível, mas vai ser um cavalo só de amador, vai ser um cavalo que vai funcionar para outra coisa, né? A sua ida para a Europa foi por conta da sua vida esportiva? Foi. Quando eu vim sempre para a Europa desde pequeno, né? Desde que eu era adolescente, meus pais sempre me mandaram, minha mãe sempre me mandou para a Europa. E quando eu vim a última vez, já tinha morado na Alemanha, 2, 3 anos, já tinha morado na França. E aí eu tive uma oportunidade de trabalho na França, com pessoas que eu já conhecia. Eu queria sair do Brasil, não estava funcionando direito, enfim, não estava Uhum. como eu gostaria. Para o esporte não tava legal. E aí eu tive essa oportunidade de trabalho, né? E aí eu acabei ficando. Aí é lógico que depois de uns anos eu acabei não fazendo só o hipismo, né? Eu tenho um trabalho outro que o hipismo hoje em dia também. Mas eu continuei competindo e continuo montando. Hoje você não vive só de ser atleta. Não, não, acho que é muito difícil, né? Você viver só de ser atleta. E no hipismo eu acabava fazendo isso, eu acabava sendo profissional de hipismo para poder ter mais cavalos, para poder competir e tudo isso. Mas é complicado, né? Você viver do esporte. Hoje em dia eu acho que muito raro o atleta que consegue viver do esporte. A gente pena muito para Sim. poder já pagar as contas que tem que pagar para poder fazer no alto nível assim, custa caro mesmo, né? As pessoas às vezes não entendem, acho que vem fácil, tudo, mas cavalo principalmente é caro. E eu, por exemplo, com meus cavalos, você tem que ter mais de um, porque né, eu não posso fazer alto nível, fazer todas as competições com um cavalo só. Tem que ter mais de um. Uhum. Então, tudo isso custa. E eu tenho todo o trato que você tem para um atleta de alto nível, eu tenho que dar para os meus cavalos. Então, eles têm o fisioterapeuta, ele tem o veterinário, ele tem massagem, tem um monte de coisa que nem eu tenho. Eu não dou nem para mim mesmo, mas eu dou para eles, né? Então é bem isso mesmo. A gente trata eles, é a nossa ferramenta de esporte. Então a gente precisa ah, tratar o melhor possível para também durar o mais tempo possível, né? Sim. É, quanto custa esse gasto todo com cavalo mensal, Rodolfo? Custa. Eu É, imagino. é lógico que depende de onde você tá e tudo isso, mas eu tenho sorte que hoje em dia eu tenho ajudas, né? Tenho, agora a gente tá renovando, mas eu tenho a ajuda do Ministério do Esporte com o Bolsa Pódio, tenho a ajuda da Loterias da Caixa pelo Comitê Paralímpico, que ajuda a gente bastante, principalmente perto de Paralimpíada, né? Uhum. E então o comitê ele ajuda a gente pela confederação. E eu tenho a sorte de ter o meu empregador, eu trabalho para a Christian Dior, né? E a Tá? Dior também me patrocina, ela me ajuda muito com esse gasto ah, mensal dos cavalos. Então, hoje em dia, eu tenho meus cavalos na Alemanha, né? A minha mãe me treina todo dia, eu tenho um treinador alemão também. Sua treinadora é sua mãe? É, e a gente acaba. Então, tem esses dois treinadores oficiais todo dia, né?
Minha irmã, ela me ajuda com os cavalos, então ela fez parte da equipe também, para ir para os jogos, era uma coisa importante, tudo isso. Então minha irmã, ela está me ajudando com os cavalos também. Então eu acabo tendo tem toda essa equipe, né, em volta, fora veterinário, tudo isso. Então você acaba tendo um gasto consequente, né? É, a gente sempre traz aqui que parece que o esporte paralímpico custa muito mais do que o olímpico. Então, não é Mas eu fácil. acho que a gente tem que também ter essa coisa de que qualquer coisa que você faça, se você vai fazer bem, a gente está falando alto nível, né? A gente também está Sim, falando do mais alto que você pode chegar no esporte. Então, sim. isso realmente é uma coisa que acaba custando mais dinheiro. Se não adianta você querer ser campeão paralímpico e não dar o melhor trato possível, a melhor oportunidade possível para que isso aconteça. Você não vai, quando você pergunta para qualquer atleta, o cara ele não vai ser campeão olímpico ou paralímpico se ele não comer direito, se ele não treinar todo dia, se ele, enfim, etc, etc. Então isso acarreta um gasto. Mas para alguém que quer começar no esporte, tudo isso, você tem possibilidades de fazer isso custando mais barato, né? De ser uma Uhum. coisa abordável. Senão, as pessoas ficam sempre com aquele medo, ai, não, cavalo custa caro. Então, eles nem chegam perto do esporte. E é ao contrário, é lógico que custa caro, custa. Mas, nesse nível de você começar e você começar os treinos e tudo isso, eu acho que você tem a possibilidade de não gastar tanto, né? De você, de ser uma coisa mais abordável, de você tem opções, de profissionais e você tem opções de, às vezes, dividir o seu cavalo com alguma outra pessoa, enfim, eu acho que por um começo dá para você fazer isso. Depois, é lógico, quando as coisas começam a ficar mais sérias e você fica mais sério no esporte, não dá mais. Mas dá para você começar de uma maneira mais fácil, né? Com menos custos, Tua vamos dizer mãe, assim. tua mãe sempre foi sua treinadora. Sempre, sempre. Ela me treinou desde pequena. É lógico que eu sempre, quando vim para a Europa, tive outros treinadores, né? Sempre, mas eu acho que isso em qualquer esporte você tem que ter mais olhos em cima de você, e coaches, e Sim. treino, e técnicas diferentes, melhor você fica. Então, é o que a gente acontece hoje em dia. Minha mãe, ela me treina, né, sempre que eu monto, e desde agosto do ano passado, eu tenho esse treinador alemão também, que ele era o que montou um dos meus cavalos, né, e aí foi assim que eu conheci, que eu fui para treinar com ele também. E também porque na Uhum. Alemanha, meus carros moram na Alemanha agora, é mais fácil para mim para os concursos internacionais. Eu fico mais próximo de tudo que acontece, acaba sendo mais visto. Então é mais fácil para todo mundo. É tranquila essa relação mãe-treinadora? A gente sempre se deu bem. A gente sempre se deu bem. Acho que nunca. E eu acho que é uma coisa de confiança. Com qualquer treinador, independente se é da família ou não, você tem que ter confiança em quem está te treinando. Você tem que acreditar no que está Sim. acontecendo, né? E a vantagem que eu tenho por ser família, assim, eu acho que é isso, é que se tá ruim, ela vai me falar que tá ruim, se tá bom, ela vai falar que tá bom, enfim, eu acho que esse que é a grande vantagem. Você não tem essa coisa de talvez não falar, ou, né, e às vezes as pessoas não ficam tão à vontade. A gente tem, fica à vontade suficiente para falar quando tá bom e quando tá ruim também. É, faz parte, né? É. Na verdade, o pensamento normalmente a cobrança de mãe já é grande, né? E daí, cobrança de mãe sendo treinador, eu acho que só aumenta. Mas eu acho que nunca teve essa coisa, com a minha mãe, pelo menos, nunca teve essa cobrança de pais, às vezes os pais que não são do esporte, ou que tem essa cobrança exatamente por não ser do esporte. Ela, como sempre foi do esporte, sempre me treinou. Lógico que tem a cobrança de você ter um resultado, mas como qualquer treinador, mas não essa cobrança de falar, ah, não, você não conseguiu fazer, ou não, sabe, essa cobrança pro lado ruim, né? Aham. Nunca tive isso, mesmo quando era pequeno, nunca fui forçado a nada, assim, sabe? Tipo, nunca fui forçado a fazer o esporte, nunca. A gente sempre fez porque gosta e gosta de competir, enfim.
atualmente? Você já tá com vaga garantida para? É, eu tenho Tá, minha vaga já. beleza. Que competição que você já fez com bons resultados, Rodolfo? Ah, agora acabei de voltar há 2 semanas, do começo do mês. Eu voltei de Doha, né? Porque agora tá meio complicado essa coisa de competir e tal. Então, tem, não Sim. tem, anula, vai ter, não vai ter. Mas graças a Deus teve essa competição no Catar, em Doha. E eu fui, levei meu cavalo e foi um dos melhores resultados que eu já tive com ele, né? Então, eu ganhei os 3 dias de competição, eu ganhei os 3 dias, enfim, não, o cavalo realmente foi muito bom e é uma competição boa, porque eram juízes que vão me julgar nas Paralimpíadas também, e eu acabei Aham. tendo notas boas com eles. Então, pra gente, que é é subjetivo, né, nossa competição, é importante ser visto e ser bem visto. Sim. Como é que tá a questão de treinamento por causa de Covid? Como é que tá aí na Europa com relação a isso? A gente é, acaba treinando. Eu treino normalmente, porque a gente está num centro de treinamento que é meio que particular, assim, né? Tem o meu treinador que tem os cavalos dele, então isso não impede a gente de treinar, e hoje em dia tudo está mais adaptado. Não é como há um ano atrás, foi meio punk, porque de repente a gente tinha os cavalos aqui em Paris num clube, né? E o clube decidiu, eles por ordem do governo, eles tinham que fechar. Então é como se eu não pudesse Uhum. ter ido ver os meus cavalos. Aí eu tive que tirar os cavalos de lá, levar para um centro de treinamento particular, que eu conhecia as pessoas, para poder continuar a treinar. Mas hoje em dia está até tranquilo, assim, né? A única coisa que você sempre tem que fazer a cada X dias é o teste, né? E você acaba fazendo o teste e tal, mas realmente os treinos continuam tranquilos e para os profissionais as competições continuam. A única coisa é que a gente não pode ter público, né? Tudo Sim. online, as pessoas podem assistir online, mas público no lugar não está tendo. Mas pelo menos a gente está podendo competir. Que já é uma vantagem, né? Pois Porque é. existem algumas modalidades que não tá tendo nada, né? Eu trouxe alguns atletas aqui de outras modalidades e para eles nada tá acontecendo. E É, ficar muito tempo sem competição, para vocês de alto nível, é muito é ruim. horrível. É. Não, agora até a gente ficou um tempo sem competir, nessa dúvida, como vai ser, como não vai ser. Então, ano passado até foi bem, foi bem, sabe, uma coisa não foi muito fluente, assim, né? Primeiro porque teve essa história toda de ter as Olimpíadas, não ter, essa coisa toda. Aí fica nessa coisa também de tem competição, não tem. E mesmo para os organizadores está sendo muito difícil. Porque você Uhum. organizar uma competição que não tem público custa muito caro Sim, e acaba ficando muito difícil. Então você tem muita competição aqui na Europa, principalmente no inverno, nós temos todo um circuito que é indoor, né? Mas esses indoors, eles acontecem que são em lugares que normalmente não são feitos, não é do cavalo, né? São indoors que são adaptados para receber as competições, mas no dia a dia eles são outra coisa, são centro de sim. convenções, são outras coisas. Então, eles, na realidade, isso se paga pelo público, né? Porque acaba Uhum. enchendo de gente. Então, o público acaba pagando. Mas como não está tendo público, então muitas das competições não aconteceram. Acabam acontecendo competições que são em lugares do hipismo mesmo, que tem a estrutura e que mesmo assim acaba não é muito simples, né, para os organizadores, porque você também tem todo o protocolo sanitário a fazer e tudo isso. Então, uh, hoje em dia aqui na Europa é tudo muito controlado e para você ter as competições acontecendo, eles ficam no pé e realmente é tudo super controlado. Mas pelo menos está acontecendo, né? Agora já Sim. entrou num normal, né? Já entrou numa coisa que, ok, não para ter público, a gente tem que seguir tal e tal protocolo, então é o que acaba, é o que está acontecendo aqui agora.
Entrou num normal aí, porque aqui o negócio tá horroroso. Mas isso é outra história. É, como é que é a tua preparação física, Rodolfo, para montar, para estar bem? Como é que você faz? Normalmente eu gostava de fazer, ok, eu tenho os meus cavalos, né, que eu vou treinar e tudo, e eu gostava também de fazer um pouco de academia, né, mas agora faz um ano que não faço, porque as academias estão fechadas, e eu também tive essa mudança, os cavalos foram para a Alemanha, agora eu estava pensando em voltar a ter um coach, ah, em particular, né, para poder me ajudar a fazer, porque como não tem academia, às vezes é um pouco complicado. Uhum. Se não, realmente, eu hoje em dia tenho só os meus treinos diários com os cavalos. Você faz treino diário com eles? É, né, só quando eu tenho, agora como eu trabalho, meu escritório é em Paris e meus cavalos são na Alemanha, quando eu venho para Paris uma ou duas vezes por mês, eu acabo vindo 3, 4 dias, fico aqui, aí eu não monto, né? Aí minha Uhum. irmã fica lá treinando os cavalos e o meu treinador alemão também que monta os cavalos lá. Mas quando eu estou lá, eu acabo montando todo dia. Os cavalos têm, ok, tem uma folga, uma ou duas folgas por semana, mas a gente acaba treinando praticamente todo dia. E quem cuida da parte de preparação de alimentação para Tudo você, isso como é que é fica? nesse centro de treinamento que eu estou agora, é bem alto nível mesmo, e nós decidimos juntos, ok, quanto o cavalo vai comer e tudo isso, mas tem pessoas que cuidam, que fazem essa parte de alimentação dos cavalos, eles comem na realidade eles comem 4 vezes por dia, né, em refeições separadas, e tem toda uma dieta que a gente decide antes, enfim, é tudo bem regrado, assim, né. Uhum. A sua dieta, porque você não deve ser um cara que pode ganhar muito peso, né? Não, eu não tenho uma dieta especial, assim, para te falar a verdade, né, eu não me privo muito de nada, mas a gente acaba, lógico, a gente toma cuidado e não, você também não sai comendo um monte de besteira o tempo inteiro, enfim, mas né, a gente acaba tomando conta, mas eu não tenho, o meu esporte não preciso ser super rigoroso, que eu só preciso comer salada, ou que, né, aquela coisa super, para mim, eu consigo me organizar de um jeito mais agradável, né, mas Uhum. o próximo passo também, quando eu falei, preciso de um coach e tudo, e também é por isso, para ter seguir uma dieta melhor, enfim, mas a gente acaba tentando manter a linha, né? Porque parte dos atletas que muita gente ganhou peso na quarentena, né? De ficar em casa, diminuir a quantidade de treino, essas coisas assim. Então, os atletas brasileiros estão penando bastante, viu, com essa história de ganhar peso. Né, eu tive a sorte que eu consegui, apesar de quarentena e tudo isso, meus cavalos, eu acabei fazendo quarentena junto com eles, eu acabei nunca parando de treinar, né? Então Uhum, foi a grande vantagem que eu tive, a sorte que eu tive eu nunca precisei parar de treinar, né? Então eu acabei sempre mantendo o treinamento, né? sim. E é bom, né, isso daí. Tem algum tipo de preparo psicológico que vocês fazem para as provas, Rodolfo? Não, para te falar a verdade, eu faço comigo mesmo, assim, aquela coisa de você para manter a calma e tudo isso, mas a gente não tem um preparo específico com alguém que vem do exterior, assim, para me fazer um treinamento mental, vamos dizer assim. Eu mesmo tenho meu ritual, assim, de prova, principalmente prova importante. Eu gosto de ficar um pouco sozinho, de pensar, de escutar música, tal, não sei o quê, para chegar, para montar e entrar na própria, aquecer para entrar na prova, num estado mental
estável, né, e calmo. Mas eu não tenho ninguém de externo que vem para isso para mim. É, porque principalmente essas provas onde, na verdade, é você com você mesmo, né? Lógico, você e o cavalo tem que estar num bom espírito também para poder te ajudar, É, né? Mas tudo depende de como você tá ali mentalmente, de como você entra na prova. E aí a gente fala que talvez nos esportes coletivos, o impacto de estar alguém ruim não impacta tanto no grupo. No esporte individual, não tem jeito. Ou você chega pronto ou você chega pronto, você não pois tem é. escolha. Exatamente. Então você tem que saber, tem isso também, né? Você saber que você está pronto para aquilo, que você está treinado e você treina para dar certo, mas tem muito de você tá calmo na hora, né? Porque tem muita gente que acaba, a gente sempre fala, né, a competição nunca é igual em casa. Você pode treinar, treinar, Uhum, treinar, mas chega na hora da prova, se você não tá com essa calma e com essa certeza que vai estar certo, que você está organizado na sua cabeça, você acaba se prejudicando, né? Por uma sim. falta de concentração. Uma falta de concentração, um pouquinho que seja, você já acaba perdendo alguns pontos. E nesse alto nível, qualquer ponto é ponto demais, né? É tudo muito próximo. Então, você não pode se permitir de se desconcentrar e perder pontos por bobagem, por uma desconcentração. E pode acontecer, mas você tem que estar preparado para tudo isso, para várias situações, porque também depende não só de você, depende do cavalo. Então, acontece alguma coisa com o cavalo que não deu certo, você tem que reagir rápido para poder voltar e continuar bem, né? É, e é um esporte que exige foco, né? Porque você tem uma prova para cumprir, você tem toda uma técnica a cumprir e elementos que vão surgindo ali. E é É, isso que você falou, se acontece alguma coisa com o cavalo que você não estava esperando, a sua reação vai ser exatamente o que vai determinar se você vai conseguir fechar a prova ou não, né? com certeza, é exatamente isso, né? Você tem que estar. É uma coisa de experiência também de prova, mas é uma coisa de você saber se conhecer e conhecer o cavalo. É todo um conjunto de circunstâncias que fazem você ter uma melhor organização de tudo isso, né? Sim. É, eu gosto de trazer um pouco da classificação funcional, né, dos esportes aqui. Tem alguns esportes que os atletas trazem que a classificação funcional já mudou muito no decorrer dos anos, e isso não necessariamente foi bom, porque daí trocou muito atleta de categoria, e essa troca de categoria favorece alguns e prejudica outros. O que você pensa da classificação funcional do seu esporte? É muito difícil, né? Eu tô no esporte paralímpico há não muito tempo assim. Eu comecei em 2016, foi o ano que eu fui para as Paralimpíadas do Rio. Então você acaba Tá. aprendendo muito, mas eu acho que você não é fácil, né? Eu acho que não é fácil para ninguém você já classificar. Você tem 5 categorias para classificar. Acaba, de todo jeito, acaba uma hora ou outra, acaba sendo injusto, vamos dizer assim, né? Uhum. No hipismo ainda é mais subjetivo ainda, porque é uma questão de como você consegue controlar o seu cavalo, e como você consegue fazer isso, não depende só de. É igual a gente falou, não tem diferença entre homem e mulher. Então você já vê por aí que não é uma questão de força física em si, Sim. né? Então é muita técnica que entra. Então acaba sendo que, por exemplo, eu no meu grau, eu não tenho as minhas duas pernas, tenho problema nas minhas duas mãos, mas eu não tenho problema nenhum nas costas, tal. Então acaba que no meu mesmo grau tem alguns atletas que só tem um problema em um tornozelo, em uma perna. E todo o Uhum. resto não tem nada. E na época que eles foram classificados no meu grau. Entendeu? Então, você vê, Tá. poxa, né? Mas eu acabo não me. Uma coisa que eu aprendi muito é se você se foca nisso,
você acaba não fazendo mais nada. Tem que ir lá, tá Uhum, classificado todo mundo junto, paciência, você vai lá, faz o seu melhor e ganha, ponto final, entendeu? Porque se sim. você for realmente pensar o quanto justo é e o quanto justo não é, você fica louco, porque quando você olha, quando você olha realmente a classificação de como é feito e tudo, é, é uma bagunça, assim, sabe? Tipo, eles tentam fazer o melhor possível, mas é complicado, né? É uma coisa que eu acho que não só no hipismo, mas em muitos esportes acaba sendo muito complicado você nivelar o tipo de deficiência, né? Não é que Uhum, você tenha, se falasse, só nessa categoria só tem amputado das duas pernas. Não, primeiro que não tem tanto amputado assim, fazendo o mesmo sim. esporte. Não tem, e ia ter que ter 1000 categorias para o mesmo esporte, entendeu? Então eu acho que eles tentam achar uma coisa que seja justa e que acaba equilibrando todo mundo. Eu sei que no hipismo agora eles estão querendo, nos próximos anos, é que agora teve essa história de Covid, a Olimpíada que empurrou para um ano a mais e tudo, mas eles estão querendo o, rever os conceitos, né? Rever essa coisa de Uhum, como vai ser classificado. Então, eu acho que eles vão reclassificar todo mundo, mesmo porque tem muita gente que acaba, a deficiência acaba evoluindo. A minha não evolui sim. porque eu fui amputado, meu perna não vai crescer. Mas tem muita gente que é acidente, por exemplo, quebrou o joelho, ou teve um problema no joelho, isso aqui acaba sendo classificado no grau 5, por exemplo, no meu hipismo, no hipismo, né? Grau 5 ou Uhum, grau 4. Só que você sabe como é, fisioterapia, e ao passar dos anos, você acaba melhorando e acaba não tendo, chega no final, você não tem mais ah, problema tanto assim, uhum, né? Para estar fazendo esporte paralímpico com alguém que tem uma real deficiência, né? E sim. também tem muito isso, tem muita gente que acaba usando disso para entrar no esporte paralímpico e para ficar lá por 1001 razões, mas e que acaba não sendo muito correto, né? Porque você acaba usando de um lugar de alguém que realmente é deficiente, realmente precisa estar no esporte, né? Então eu acho que Com é uma certeza. coisa, essa coisa de classificação é sempre meio um assunto meio tabu, assim, é sempre complicado. Classificação, eu já falei que eu preciso trazer alguns classificadores aqui, porque classificação é sempre um negócio que vai causar É, um desconforto, tanto para o atleta quanto para o classificador, na pois verdade, é, porque não tem jeito, e cada modalidade é diferente a classificação, né? Então, é um negócio bem difícil de fazer, não pois é é. fácil. Quais são as chances de medalha da equipe brasileira nas paras agora, Rodolfo? A gente como equipe, nós não temos uma equipe que classificou para os jogos, então vou eu como Sim, individual e o Sérgio Oliva que vai como individual também, sim. né? Eu tenho 2 medalhas de prata no último mundial, que foi em 2018. Então para a gente isso foi ótimo. Eu chego nas Olimpíadas agora com uma real chance de medalha, né? Uhum. Hoje em dia eu sou o atual número 2 do ranking. Enfim, e os resultados que eu tive nessa última prova em Doha foram muito bons, né? Então, as minhas chances de medalha são realmente ah, reais, assim, são grandes, né? A Que gente, é legal. lógico que é sempre aquela coisa, né? Você chega na competição, é a competição, mas as chances são grandes. E daí só tem vocês dois, do Só, só, Brasil, que vai pro hipismo. Só é, vocês só- dois classificaram. no para, sim, no para somos só nós dois. E porque não classificou a equipe, então acabou sendo pelo ranking, né? Individual, e aí eu classifiquei no meu grau e o Sérgio classificou no grau dele. Ah, Nós vocês são vamos de como graus individuais. diferentes. O Sérgio é grau 1. Ah, ele tem um comprometimento bem maior que você. Tem. Bom, a torcida é sempre grande, né? Porque é o que a gente fala. Precisa de visibilidade, né? O Brasil ainda, apesar de cada vez mais estar levando mais atletas, cada vez uma delegação maior, ainda falta muito, né? Porque
enquanto a gente fala aqui toda vez, enquanto for só o país do futebol, vai ficar faltando para todo o resto, né? E a gente já descobriu que a gente já não é mais o país do futebol, Né, eu né? acho que Então, depois, principalmente depois dos jogos, teve bastante visibilidade, assim, eu acho que melhorou muito e o Comitê Paralímpico ele faz um real esforço de comunicação e de fazer com que a gente tenha mais visibilidade, seja notícia. Então, acho que tem um real esforço do Comitê Paralímpico Brasileiro, do Comitê Paralímpico Internacional, em que todas as categorias acabem sendo mais vistas, né? Então, acho que no Brasil em si também acaba tendo muito, tem muito mais esportes hoje em dia que são vistos e que as pessoas têm interesse em fazer e que está acontecendo. Então, acho que é uma evolução mesmo, né? E está acontecendo no sim. mundo inteiro e no Brasil, inclusive, também está acontecendo. Continua sendo o país do futebol, mas a gente, pelo menos a gente tem também tem a nosso respeito, a nossa visibilidade. Acaba tendo bastante gente que vem procurar informação e tudo isso, então para a gente é importante, né? Eu acho que para o geral é importante. Sem dúvida. E eu acho que isso acaba tá dentro da missão do que a gente trouxe, né, para o Integrando, trazendo as lives e trazendo atletas para conversar com a gente semanalmente. Agora é de 15 em 15, não é mais semanal. De mostrar que é isso, né? Existem possibilidades, existem inúmeros de esportes que são possíveis, que tem 1 milhão de classificações dentro, do mais comprometido ao menos comprometido É, fisicamente, motoramente. E basta ter interesse, basta procurar, né? Você falou da Hípica de Santo Amaro aqui em São Paulo, né? Que é, é uma possibilidade de lugar, mas hoje a informação é mais fácil, né? Sente na é, frente de um computador, procura na internet, com você vai achar certeza. algum lugar É, que vai ter a possibilidade de fazer a prática ou de experimentar algumas coisas, exatamente. porque não necessariamente você vai se achar no primeiro esporte que você tenta, mas o importante é não desistir. Eu acho que o esporte em si vai te tirar de casa, né? Você também Exato. vai ter uma deficiência hoje em dia, todo mundo sabe que não é, né? é, Você ter uma deficiência não te deixa, não posso fazer mais nada, eu tenho que ficar em casa. Hoje em dia é diferente, ok, eu tenho uma perna a menos, mas não me impede de fazer o que eu tenho que fazer. Eu acho Sim, que e o esporte te faz isso, e faz a família toda também sair de casa. Às vezes é uma pessoa que faz esporte na família, mas tira todo mundo de casa, né? Vai todo mundo torcer, vai todo mundo se investir para que funcione. Então, eu acho que isso é importante. Então, não importa se, ok, não é o hipismo, mas você vai fazer judô, vai fazer futebol, vai fazer tênis de mesa, enfim, não importa. Você vai acabar se achando em alguma coisa e às vezes tem pessoas que são mais esportivas do que outras, mas às vezes você vai pelo esporte achar também uma outra função. Ok, não vou ser esportista de alto nível, mas eu vou acabar participando como eu quero participar da equipe técnica, eu quero poder participar ser parte da parte que a gente precisa de tudo, da parte técnica ah, da secretaria de X ou X Esporte, ou do comitê, ou enfim, tem mil coisas para fazer. Então, eu acho que isso é importante. A gente precisa de gente como você também, que divulga e que, enfim, eu acho que tudo isso faz parte e é importante para todo mundo, né? sim, é isso aí. É o que a gente pensa, é o que a gente traz e o que a gente defende, né? Porque no projeto sou eu e a Tayane, que está comentando aí embaixo, né? Que teve a coragem de começar um projeto para trazer acessibilidade e inclusão em uma linguagem Ah, ah, fácil e mostrar possibilidades para a maior parte das pessoas que a gente conhecia, né? Porque as duas são da reabilitação. E aí a gente via que dentro dos centros de reabilitação ainda faltava muita informação, ah, né? As pessoas chegam muito cruas e acabam saindo muito cruas ainda
no período da reabilitação. E a vida precisa continuar acontecendo, É, né? E foi o que você falou, o esporte é uma ferramenta muito forte para fazer a vida acontecer depois, exatamente. né? Então, é incrível e muito obrigada de partilhar tudo isso que você trouxe de Imagina, obrigado a conhecimento você por ter convidado. da sua história, da sua vivência. Eu acho que aqui a gente só fica na torcida por vocês agora, né? Obrigado. Porque tem um caminho, né? Até as paras tem um caminho de treino ainda e tem um caminho a ser percorrido a hora que chega a competição É, mesmo, né? Mas tem tudo para dar certo, né? é É isso, a lógico. gente tem um orgulho muito grande de ter essa possibilidade de ter esse canal e mostrar e conseguir a participação de vocês, então a gente só tem de agradecer. Obrigado a vocês por divulgar. Para a gente é sempre, sempre bom, sempre importante. Obrigada pela participação, a gente traz mais coisas na próxima semana. Eu vou deixar gravada a live, vou deixar seu contato para quem quiser entrar em contato com você, tirar mais dúvidas, coisas Não assim. tem problema. E boa sorte para você Obrigado. e se medalhar, depois A mostra gente pra faz uma a gente mais. exatamente. Super obrigado por tudo e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, bons treinos para você e se cuida. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.